evangélico, protestante. Então, no Brasil, nesses últimos 20 anos, o IBGE mostrou que a gente teve um crescimento extraordinário. A única coisa que eu tenho uma grande preocupação é a respeito de qual qualidade... Saúde, né? Exatamente, nós estamos promovendo. Porque a gente percebe um cristianismo pragmático, que vale... Exatamente. Um cristianismo egoísta, antropocêntrico. Um cristianismo místico demais, que bota rosa, óleo, não sei o quê. Secretismo, né? Então, quando a gente fala a igreja está crescendo, a gente tem que perguntar qual igreja, porque no bojo disso tudo cabe muita coisa. Então, quando eu falo que Paulo escreveu uma carta dizendo aos santos, depois ele critica os problemas, mas ele, como pastor e apóstolo daquela igreja, ele estava exortando aquela igreja a que seguisse um caminho santo. O meu problema é que quando a gente vê essa igreja produzindo os mesmos pecados do primeiro século, e muitos desses líderes também não tem uma palavra de exortação dizendo, olha, assim, na minha formação de pastor, eu não aprendi a disciplinar pessoas na minha igreja. E disciplina é uma coisa bíblica. E eu exortação. Exortação. No caso, o Calvino ele vai dizer que onde que existe uma igreja verdadeira, né? Onde a fiel pregação da palavra, a administração dos sacramentos e a disciplina. Se a igreja não tem disciplina, ela deixa de ser igreja. E alguém já disse uma vez, o dia que você encontrar a igreja perfeita, não entre, porque você vai estragar. Agora, dentro disso que o Herbert falou, pastor Herbert falou, eu acho que, ainda que por contenda que a palavra seja pregada, né? É o que diz. Na minha versão, pelo menos é assim. Então você tem ali muitos problemas, muitas situações, o sincretismo religioso, aí a gente pode até brigar a macumba evangélica, é isso, é aquilo, enfim, essas coisas todas aí que o pessoal faz, mas a palavra, ela não volta vazia. A palavra, quando ela é dita, o Espírito Santo tem poder para transformar aquela situação toda ali. Então, eu acho que a semente ali, independente de qualquer coisa, a semente é plantada e no tempo oportuno ela vai frutificar. Eu não estou defendendo que seja a coisa feita de qualquer jeito, e me permitam uma gíria carioca, que é a moda Bangu, como dizia o pessoal, mas ali no fundo de tudo, a semente está sendo plantada. Nós vemos aí igrejas, por exemplo, que são chamadas socorristas, são pronto-socorros, vamos dizer assim, que a pessoa chega lá arrebentada e depois a pessoa sai dali com um entendimento e vai para uma igreja mais firme, mais sólida na palavra, não sei, usar uma expressão assim mais... Eu acho que são Mas a palavra é pregada. Eu estou te entendendo. Não é uma visão romântica. Não, sim, estou entendendo. Eu tenho amigos que foram salvos, vamos assim dizer, numa igreja estranha dessa, assim, né? Mas eu acho que o estrago que elas fazem é maior do que o número de pessoas que elas salvam. Não é exceção. Isso é regra, porque, não é exceção. Elas fazem estrago na sociedade. Porque o que acontece? Existe a pregação do evangelho com intenções equivocadas, mas é o evangelho que está sendo pregado. Paulo ele vai falar sobre isso lá em Corinto, né? De Cristo está sendo anunciado, seja por vaidade, seja por orgulho, seja por disputa, mas existe a pregação que não é do evangelho. A questão é a seguinte, quando o evangelho é pregado, ele vai, de fato, cumprir o objetivo, né, que é confrontar o pecado, gerar uma nova vida com a ação do Espírito Santo. A pergunta é se em alguns lugares é o evangelho que está sendo pregado. Aí que fica complicado. Aí eu concordo com você. Porque aí você tem, por exemplo, Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, quando ele vai falar, né, graça te dou, né, porque que nos carrega, né, em triunfo, né, ou seja, do Cristo que triunfa sobre a vida de Paulo, e agora Deus usa Paulo, né, como uma marca da sua vitória, e ele vai usar a expressão bom perfume de Cristo ali. A exegese do texto é muito interessante, porque Paulo está fazendo uma linguagem, né, daquelas, como se diz, aqueles desfiles, fugiu o nome, os desfiles triunfais dos generais romanos, né, que quando participavam de uma campanha, eles voltavam vitoriosos, eles vinham junto com, né, os oficiais, os generais, né, que participaram, vinha junto também com os sacerdotes queimando o incenso, e os escravos, né, que foram aqueles que pertenciam ao exército inimigo que foi vencido. Então, o Cristo está usando essa linguagem nesse texto
né? 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, em que ele vai dizer, olha, Deus triunfou sobre ele, agora ele é usado como, né, um escravo para ser apresentado como um troféu, como alguma coisa que Deus triunfou, né? E a fumaça, o cheiro daquele incenso, né, como o perfume, né, de cheiro de vida para vida, de morte para morte. E logo depois ele vai falar sobre a questão de que nós não estamos, né, mercadejando, né, a palavra, no sentido de comercializando essa palavra. Porque Paulo, na segunda carta, ele está combatendo os falsos mestres. E o mercadejar a palavra ali tem dois sentidos. Você prega a palavra, mas com intenções equivocadas, a fim de arrumar dinheiro, vantagem. Essa palavra é palavra de Deus. A intenção que está equivocada, a pessoa vai passar pelo julgamento, né? Agora, existe uma outra maneira de eu modificar a palavra. O mercadejar ali pode ser uma adulteração da palavra para se enquadrar a conveniência. Aí é complicado. O que fazia no templo. E Jesus desceu o porrete naquilo tudo lá. Sim, e sim. até hoje eu acho que ele continua. Eu acho que uma coisa... Deixa eu pra cá. Um break, depois quero ouvir o Herbert também, Rafael. Vamos pro intervalo. Primeiro bloco foi pra conta, Antenados vai voltar já, já. Aleluia. Estamos de volta, segura aí a conversa aqui, tá aqui no intervalo. No intervalo a gente tem um bate-papo aí, voltando, estão conversando aqui, atrapalhando meu programa, olha aí. Vou ter que tirar aqui pra vocês, a galera aqui, brincadeira. Estamos de volta no segundo bloco da Antenados na Geral, falando aqui sobre a crise da igreja. Será que existe crise? Será que não existe crise? Lembrando que você pode participar, manda uma pergunta pra gente aqui, sugere um tema para que a gente possa abordar. O telefone passa aqui debaixo da sua telinha. Lembrando que você pode visitar o YouTube, esse programa vai pra lá. Se você escrever Benny Play, vai passar ao vivo 24 horas. Então indica um amigo seu aí para assistir também pelo YouTube, caso ele não tenha Oi TV, caso ele não tenha digital na sua casa, caso ele não tenha net. Porque a net passa em vários lugares do Brasil todo. Eu não vou falar o canal porque o canal muda dependendo do estado e da região que você estiver. Mas Antenados na Geral, Boas Novas e toda a programação da Boas Novas passa em vários lugares do Brasil. Milhões de pessoas assistem, então é importante sempre a sua participação. Um beijo grande pela sua audiência, pela sua vida, pela sua família. Beijo grande para você que participa e brilhanteia aí o nosso programa. Vamos lá, acabei cortando o Herbert. O pastor Nil estava falando. E aí, Herbert, vamos dar continuidade aí àquela última fala. Sim, só para... Aquele lembra, hein? Vou tentar resgatar aqui o que eu estava pensando, mas era basicamente o seguinte, quando a gente fala de pregação do evangelho, algumas pessoas pode ter a ideia de que é o seguinte: se você pega o texto, lê o texto e fala, tece qualquer comentário a respeito daquilo que você acabou de ler, isso é pregação. Só que me parece que isso é um equívoco muito grande a respeito do que é pregação e mais, do que é pregar o evangelho. Porque a gente vai perceber que Paulo ele tem uma posição muito imbatível contra aqueles que pregavam um outro evangelho, ou contra aqueles Gálatas, que deturpavam o evangelho. No caso de Gálatas, e no caso, por exemplo, de Tito, ele é até mais incisivo. Ele fala para Tito o seguinte: olha, esses que têm pregado essas coisas, faça-os calar. Paulo manda eles calar a boca. Porque eles vão trazer dano maior do que você tentar remediar a situação depois. Então, desde o tempo de Paulo, já existia um outro evangelho. E ele até fala, né, se até viesse um anjo, pregasse outro evangelho, fora esse que eu tenho pregado, que seja considerado anátema. E com que base eles pregavam o que pregavam? Com base no que eles tinham. Com base no texto, com base nas experiências. Mas os erros lá, era heresias ou era erro teológico? Então, Paulo era assim, rígido com o quê? Com heresia ou com erro teológico? Porque tem erros teológicos até hoje. Eu acho que com as heresias. Com os erros teológicos, ele ajustava a visão das pessoas. Mas com as heresias, ele era incisivo. Cala era porque ele está colocando o fundamento da igreja. A ideia dos dias de hoje... deixa, vai virar bagunça. A ideia que temos do dia de hoje é que, no geral, as igrejas não pregam muito o sermão expositivo. Não é que você pegar o texto da Bíblia e ler.
pequena parte, ver a aplicação da época, contexto da época, para o dia de hoje e a sua aplicação. Sem aplicação, ela não é um sermão expositivo, ela é só um comentário bíblico. As pessoas pegam, por exemplo, um conjunto de versículos